No final de semana ocorre no Espírito Santo o Enduro da Polenta. A competição de motociclismo vai ser sediada na cidade de Venda Nova do Imigrante. Mas o que essa competição lá no Espírito Santo tem a ver com o esporte juiense? Bom, nós vamos conversar agora com o piloto motociclista Paulo Burtetti. Paulo, você que vai representar a cidade de Juí nessa competição, né? Como é que estão os preparativos para esse Enduro? É um prazer estar falando com a Rádio Progresso. Realmente, a gente está participando do Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade, e essa prova no Espírito Santo é uma das etapas do campeonato. Então estamos indo representar, não propriamente Juí, mas o estado também. Nós somos hoje em 4 pilotos do Rio Grande do Sul que participam do campeonato. Além de você, quais são os outros? De onde é que eles são? São José Scheidt de Criciúmal, e são mais Kiko Fábero de Caxias do Sul e Erasmo Klein de Caxias do Sul também. Uhum. Bom, explica para nós então, Paulo, o que é o Enduro de Regularidade? O Enduro de Regularidade, ele é uma modalidade off-road, seria a moto fora de estrada, onde se faz trajetos em trilhas que são abertas em matos, em lavouras, enfim, é totalmente fora de estrada. Essa prova tem um percurso que ele é em torno de 200 quilômetros, aonde é colocado uma média e que o piloto tem que manter essa média durante todo o percurso. São várias médias conforme o trecho, conforme as dificuldades que o trecho apresenta. O piloto não conhece o trecho. Nós recebemos na hora da largada um mapa que vai junto num equipamento da moto, que a gente vai seguindo por esse mapa, fazendo a leitura dele. E temos mais um equipamento de navegação que aonde dá, então, as médias, se você está atrasado ou adiantado. Então, além da pilotagem, você tem que fazer a navegação, que a gente chama, que é essa orientação via esse mapa que se recebe, e adequar o tempo que tu está rodando, a velocidade que tu está rodando para ter essa regularidade. Uhum. Isso tudo, ele é controlado, a gente carrega 2 GPS juntos. Ao final da prova são recolhidos esses equipamentos, e esses equipamentos mapeiam como foi a regularidade, como foi o desempenho da gente durante a prova. Uhum. Conforme for o teu desempenho, existem esses GPS, normalmente se colocam em torno de 120 pontos de controle. Conforme o tempo que você passou, se você atrasou ou adiantou o tempo, tu vai perdendo pontos. Ganha prova quem perder menos pontos, então. Uhum. Aquele que obtiver a melhor regularidade durante todo o percurso, né? Uhum. Normalmente são 6, 7 horas de prova. Isso em cada dia, né? Porque esse Enduro vai ser realizado em 2 etapas, no sábado e no domingo. Como é que funciona essa classificação? O Campeonato Brasileiro, cada prova se consiste em 2 etapas. Uma no sábado e uma no domingo. São normalmente em torno de 200 quilômetros por dia e também 6, 7 horas de pilotagem por dia. A pontuação é dada por cada dia que é feito. Conforme a tua colocação, você recebe a pontuação. O primeiro lugar são 25 pontos, o segundo 22, e assim sucessivamente vai havendo um decréscimo conforme a colocação mais para trás, né? Então você vai somando esses pontos numa prova, são 2 etapas, então tu faz o somatório desses 2 pontos e tu leva daí para a tua classificação no Campeonato Brasileiro. Uhum. Vai valendo aí essa pontuação por uma classificação geral. Uhum. E a prova em si, como é um evento, é feita uma premiação de cada prova, essa premiação leva em conta o desempenho das 2 etapas. Aquele que for melhor nas 2 etapas vai ficar em primeiro lugar na prova. Não quer dizer que tu vai ser o primeiro lugar para nível de campeonato. Aí depende de cada dia separado. São 2 contagens separadas. Bom, quem é que organiza essas etapas? Vocês fazem parte de alguma federação que cuida disso? Nós somos regidos pela Confederação Brasileira de Motociclismo. Ela abrange vários tipos de modalidade, entre os quais está o nosso, que é o Enduro de Regularidade. Existe a prova de velocidade, existe prova de motocross. Nós somos um tipo de uma modalidade de competição. Então a gente é regido por ela. Essa confederação, ela estabelece as normas, os regulamentos, e
depois cada estado tem a sua federação, que está submissa à confederação, que também tem as regras, e daí cada federação organiza no seu estado essa prova. Normalmente esse campeonato a gente começa fazendo lá no Ceará, que é a primeira prova, depois ocorrem provas aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. São as etapas. Já não é a primeira vez que acontece esse enduro lá no Espírito Santo, né? Você já participou em alguma outra ocasião dessa competição? Eu tive a oportunidade de competir pelo brasileiro em 2007, que eu fiz todo o campeonato. Como é um campeonato que demanda um deslocamento bastante grande, devido às distâncias que temos no Brasil, ele se torna um pouco difícil para quem não é um profissional do ramo. A gente, como leva isso por esporte, então eu só tive a oportunidade de comparecer em 2007, eu fiz todo o brasileiro, e agora, em 2013, estou repetindo de novo. São quantas etapas no Campeonato Brasileiro? 8 etapas. São 8 provas e 16 etapas. Vai terminar quando daí? Ele vai terminar no mês de setembro, dia 29 de setembro, se não me falha a memória, vai ser em Três Rios, Rio de Janeiro, o final, a última etapa e final. Nesse intervalo até setembro vai ter alguma outra competição que vai ser disputada, digamos assim, intercalada com o Campeonato Brasileiro? Existe. Eu estou participando do Campeonato Gaúcho, que é uma prova que corre paralela, é um campeonato paralelo, né, que é aqui no estado, e também existem provas extras, né? Nós fizemos agora na Bahia, no mês de abril, o Transbahia, que foram 3 dias de prova na Bahia, saímos de Seguro e fomos até Ilhéus. E tem uma das mais tradicionais provas que no mês de setembro, que é o Enduro da Independência, que é organizado pelo Trio Clube de Minas Gerais. E essa prova são 4 dias de competição, onde roda-se em torno de 1.200 quilômetros. Normalmente ela sai do Rio de Janeiro, vai a Belo Horizonte, esse ano vai sair do Espírito Santo e vai chegar em Ouro Preto, também em Minas Gerais. Mas é uma prova à parte, não computa para o brasileiro nem para outro campeonato, é uma prova em separado. E como é que são divididas as categorias? De qual categoria você participa no Enduro? Eu atualmente estou correndo na categoria over 50. Qual que é? As categorias são novatos, júnior, sênior, master, over 40 e over 50. Eu comecei a correr já há 15 anos atrás, comecei pela novatos, fui para júnior, fui para sênior, fui para master, e depois, com a idade, o piloto acima de 45 anos pode optar em que categoria ele quer correr. Então, eu fiz a opção da categoria over 50, que é uma disputa com pessoas praticamente da mesma faixa etária, né? Senão tu está disputando com pessoas de 18, 19 anos, e aí fica um pouquinho difícil. São pessoas que treinam 3, 4 vezes por semana, quer dizer, aí o nível técnico modifica um pouquinho, né? Fica mais difícil. Então se abre esse leque de categorias, né? Bom, Paulo, há quanto tempo então você já está há 15 anos participando de campeonatos? Como é que se faltar combustível no meio da prova, o que preparativos há para que isso não aconteça? Bom, normalmente não. Sempre nós temos um carro de apoio que durante a prova, em pontos pré-determinados, eles ficam esperando a passagem da gente. Aí, nesses pontos de apoio, você para em torno de 10 minutos, onde é feito o reabastecimento, você toma uma água, come se alimenta, alguma coisa, e retorna para a prova. Então, são os neutralizados que nós chamamos, né? O carro de apoio, ele vai por estradas comuns, chegando nesses pontos pré-determinados que a gente vai passar. Ali é prestado esse apoio. Então, numa prova como essa, normalmente existem 4 ou 5 pontos de apoio, porque a autonomia da moto ela é muito baixa, são 80 km que ela tem de autonomia. Então se faz necessário o abastecimento, né? E então ele tem normalmente essa caminhonete que vai, porque eu tenho, por exemplo, uma caminhonete de apoio, que vai o Vitor Oliveira, que viaja comigo, o Nego Vitor, que faz o apoio para mim, e presta essa assistência. Então normalmente você junta 3 pilotos com uma caminhonete para fazer o apoio, levar gasolina, pneu, caso de furar algum pneu, coisa parecida. Se faz todo esse trabalho durante a prova, se necessário. Apenas uma pane maior que não seja possível, aí tu tem que carregar a moto, né? E
para a viagem, quando é que ela vai começar, né? Porque a distância daqui da região até o Espírito Santo é uma distância considerável a percorrer, né, Paulo? 1.800, em torno de 1.800 quilômetros. Nós vamos sair quarta-feira ao meio-dia. A nossa previsão de chegada é na quinta-feira à noite. Para sexta-feira já poder descansar o dia, né? E sábado iniciar a prova. Corremos sábado e domingo. No domingo à noite mesmo se carrega e se começa o retorno, né? A previsão é chegada terça-feira aqui em Juí novamente. Beleza, então, Paulo, para fechar então, como é que vocês estão nesse campeonato em termos de classificação? Aqui em Juí eu estou na terceira colocação no campeonato brasileiro e o José Scheid, que é meu companheiro de viagem, de Criciúmal, está na segunda colocação. No campeonato gaúcho eu estou liderando e o José Scheid está em segundo. E quem mais corre aqui em Juí é o Josemar Vargas, que está participando, ele começou esse ano no Enduro, e ele está em quarto lugar no campeonato gaúcho. Isso com relação a quantos competidores na categoria de vocês? Normalmente varia bastante, ela fica em torno de 20 a 30 competidores. Em média, né, nessa faixa, sim. Em média nessa faixa. Tá certo. Então, obrigado então, Paulo, por atender a reportagem, viu? Esperamos que tenha uma boa corrida nesse final de semana. E também uma boa viagem de deslocamento, né? Obrigado, a gente agradece muito aí. Desejamos que tenhamos sucesso mesmo.